Beleza, galera? E agora fazendo a comparação entre o TCP e o UDP. Vamos lá? Acompanha comigo aqui na tela. Bom, tá lá. Outros exemplos que a gente tem aqui no caso do uso do TCP e do UDP. Então, quase todos os serviços úteis utilizam o TCP. Então, exemplos aqui que eu coloquei para você. O web, o uso da web, né? O e-mail propriamente dito, a transferência de arquivos que eu dei o exemplo do Facebook para você, nós utilizamos o TCP. E ali, no caso, em alguns casos em que exige um pouco mais de velocidade, a gente vai ter o uso do UDP. E eu até falei para você ali, ó, no caso de streaming de vídeo, streaming de áudio, nós utilizamos o UDP. Nós podemos escolher qual é o protocolo que vai ser acionado? Não, é aquela história que eu já tinha comentado para vocês anteriormente. Não temos acesso a esse tipo de utilização de protocolo, porque nós não estamos na camada de aplicação, nós temos acesso à camada de aplicação. A camada de transporte é uma camada um pouco mais profunda, e aí a gente não tem acesso a ela. Beleza? Continuando, olha lá, agora a gente vai ver os protocolos de aplicação, que são os protocolos que ficam mais próximos da gente, olha lá. Protocolos de aplicação são os protocolos que estão associados a diversas ações que a gente pode realizar na internet. Cada serviço, geralmente, ele vem acoplado de algum tipo de protocolo diferente. Às vezes até mais de um. No caso do e-mail, ele vem acompanhado de 3 protocolos. Cada protocolo ele vai vir acompanhado de um número de porta, que é a porta que permite o acesso a esse tipo de atividade no seu equipamento, no seu computador. Então, por exemplo, o protocolo HTTP, que é um protocolo de transferência de hipertexto, que é um protocolo de navegação, que é um protocolo de comunicação. Então vamos colocar aqui, ó. Protocolo HTTP, ele pode ser cobrado em prova como protocolo de navegação, que é onde a gente navega na internet. Comunicação, também pode ser. Ok? É um protocolo que faz justamente a leitura da página na internet propriamente dita, onde a linguagem é HTML e ali, dentro da linguagem HTML, nós temos o que a gente chama de hipertexto. Por isso que chama protocolo de transferência de hipertexto. Então, porta padrão, porta 80. Quero que você associe a porta 80 a todo tipo de navegação que não requer segurança. O fato de não requer segurança não quer dizer que ela não seja segura. Quer dizer que não requer a necessidade da criptografia. É o fato de você navegar em sites comuns. Agora, quando você entra num site que exige a criptografia, aí o protocolo muda. E aí a gente vai ver mais para frente. Beleza? Vamos lá, acompanha comigo. Quando a gente precisar de um tipo de criptografia, nós vamos acionar um outro protocolo, que é o protocolo SSL. O protocolo SSL é um protocolo que implementa a segurança a outros protocolos. Ele não é descrito na camada de aplicação, mas o que aparece na camada de aplicação é justamente a integração deste protocolo a um outro protocolo. Então, por exemplo, o protocolo SSL ligado ao HTTP. Então aí nós vamos ter o HTTPS e a mesma coisa com os outros protocolos, FTP, SMTP e por aí vai. Função deste protocolo é implementar a criptografia para proteger as informações que estão ali presentes. Certinho? Bom, então neste caso, coloquei aqui para você uma questão de prova, olha lá. Nessa questão ele traz para a gente o seguinte, ó. Considere a URL apresentada a seguir, http://www.rondônia.ro.gov.br/2017/01 151332.
nessa URL a parte representada pela sequência de caracteres HTTP significa o endereço do servidor, a porta de comunicação, o arquivo que será acessado, o tipo de permissão de acesso ou o protocolo de comunicação. Olha lá que legal! Então, o que é o HTTP mesmo, galera? Protocolo de comunicação. Então, veja como pode ser cobrado. Não esqueça, protocolo de comunicação, protocolo de navegação ou simplesmente o protocolo que a gente tem de navegação que não requer segurança, que é justamente representado pela porta 80. Então, HTTP, porta 80. Beleza? Segue o bonde e vamos ver mais coisa. Olha lá. Agora sim, o protocolo HTTPS. Então, o que é o HTTPS? Nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. HTTP mais SSL é igual HTTPS. Beleza? Então, é a junção dos protocolos HTTP e SSL usado para transferência de mensagens sigilosas dos sites seguros. É isso aí, galera. É a navegação criptografada. É a navegação que exige o uso da criptografia. Entrar num site de um banco, entrar numa sala ou num site que tem login e senha. Então, quer dizer, sempre que você utilizar algum tipo de conexão segura, que aparece o cadeadinho, você pode perceber que o protocolo mudou para HTTPS. Porta, número da porta, galera, 443. Essa porta é uma porta que está associada à conexão segura. Então, se na sua prova exigir esse tipo de conhecimento, então eu preciso associar a porta 443 com o HTTPS. Beleza? Segue o bonde, vamos ver mais coisa lá. Ó. Pergunta: HTTPS é a sigla em inglês de Hypertext Transfer Protocol Security, que em português significa Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. A principal diferença entre um protocolo HTTP e o HTTPS está: A. Na comunicação criptografada que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informação durante a transmissão dos dados entre o usuário e os servidores. B. No controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir transferências seguras e confiáveis entre o usuário e os servidores envolvidos. C. No estabelecimento de uma VPN que garante a conectividade entre a máquina do usuário e a página solicitada, criando um duto seguro para transferir os dados. D. Na garantia de um mecanismo seguro para impedir que o computador que está solicitando a página não seja infectado com vírus e programas maliciosos. Então, galera, vamos lá. Primeira coisa, o fato de estar numa conexão segura não tem nada a ver com vírus, então a alternativa D a gente já risca. Esquece a alternativa D. A alternativa C diz: no estabelecimento de uma VPN. VPN é uma conexão privativa virtual. Então, VPN significa Virtual Private Network. Então, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Esquece isso aqui. B. No controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir transferências seguras e confiáveis entre o usuário e servidores envolvidos. Então, quer dizer, o HTTPS está ligado à autenticação do usuário no ato da conexão para garantir as transferências seguras? É para isso que a gente usa a criptografia? Eu acho que não. E no A ele diz assim, ó, na comunicação criptografada que ajuda a evitar possíveis tentativas de roubo de informação durante a transmissão dos dados entre o usuário e os servidores. Então, quer dizer, a comunicação criptografada, ela vai ajudar. Então, quer dizer, não temos ali a certeza de que nada será roubado. Ela vai
evitar possíveis tentativas. No caso no B, no controle de autenticação do usuário no ato da conexão para garantir. Galera, quem que garante alguma coisa hoje em dia? Você garante alguma coisa? Não dá para garantir, é ou não é? Então, se a gente não consegue garantir alguma coisa, que dirá um simples protocolo? O protocolo ele é de segurança, mas ele não vai garantir a segurança. Ele vai fazer o quê? Ele vai dificultar possíveis situações de roubo de informações. Mas isso não significa que ele vai impedir, garantido, que não vai ter nenhum tipo de roubo. Isso é impossível. Beleza? Continuando, vamos ver mais coisas aqui, ó. Mais uma questão que eu separei para vocês aqui, ó. Uma forma segura de autenticação utilizada em sites é o protocolo HTTPS. Essa é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo, e agora? SNMP, SCTP, TCP ou SSL. Então olha só que bacana. A própria questão já está trazendo o que a gente comentou. Uma forma segura de autenticação utilizado em sites é o protocolo HTTPS. Essa é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo. Qual é o protocolo que adiciona a segurança mesmo? É o SNMP? Não. É o SCTP? Não. É o TCP? Não. É o SSL? Sim, é o protocolo que implementa a nossa segurança. Beleza? Continuando, galera, eu tenho aqui mais um protocolo, agora protocolo de e-mail para a gente conhecer, ó, protocolo SMTP. Esse protocolo é um protocolo exclusivo de envio de mensagens de correio eletrônico. Então ele é um protocolo de envio de e-mail. Esse protocolo, ele é um protocolo que está presente tanto nos serviços de webmail quanto nos serviços de cliente de e-mail. Qual é a diferença? O webmail eu acesso diretamente no meu navegador e o cliente de e-mail é o programa que a gente baixa, né? Então quer dizer, é o programa que eu posso baixar, que pode ser o Mozilla Thunderbird, o IncrediMail, ou aquele que a gente adquire com o pacote Office, o Microsoft Outlook. Então esses programas clientes de e-mail, eles utilizam, na hora de enviar um e-mail, assim como lá no webmail, eles utilizam o protocolo de envio SMTP. No padrão, o SMTP ele utiliza a porta 25. Então a porta número 25 está relacionada a envio de e-mail, tá? Então esses números eles precisam ali estar diretamente associados a esses protocolos. E na hora da prova, se na sua prova exige esse tipo de conhecimento, é legal você lembrar desse tipo de relacionamento. Belezinha? Vamos continuar então, vamos lá. Muito bem. O protocolo POP, também conhecido como POP3, ele já é um protocolo de recebimento de mensagens. Ó. Então ele recebe as mensagens, ele traz para a gente como característica funcionar de uma maneira em que ele baixa uma cópia das mensagens. Então vamos colocar aqui, ó, cópia. Das mensagens. Como é que funciona? Funciona assim, galera. A partir do momento em que você, utilizando o seu celular, que hoje pode ter ali para você o controle do recebimento dos seus e-mails, então você pode cadastrar o seu e-mail no seu celular. Se você estiver utilizando uma conta POP, o que vai acontecer? Conta POP, na realidade, é a configuração que está presente no seu e-mail, tá bom? Então, quando você configurou o seu e-mail, você digitou lá o seu login e a sua senha e acabou, não precisou fazer mais nenhum tipo de configuração, certo? Aí, o que acontece? Quando você for acessar os seus e-mails no seu celular, ele, se for POP, ele baixa uma cópia dos e-mails para o seu celular. E aí você vai visualizar os e-mails no seu celular. Visualizou? Está marcado como lido no celular e não no servidor. Isso quer dizer que,
Se você for acessar o seu e-mail de outro dispositivo, através de um computador, por exemplo, você vai ver que os e-mails que você leu no seu celular estão todos lá, mas marcados como não lidos. Por quê? Porque não existe sincronização. Então por isso que eu disse que o POP ele baixa uma cópia. Hoje nós estamos na terceira versão do POP, por isso POP 3. Então você já deve ter ouvido falar no POP 3. POP 3 ou POP, tanto faz, é a mesma coisa. A diferença é a versão. Porta relacionada ao POP, porta 110. Então, porta 110, porta de recebimento de e-mail, recebimento de uma cópia do servidor. Beleza? Vamos seguir adiante, vamos ver mais coisas. Agora nós vamos conhecer o protocolo IMAP. Esse sim, nós temos ali a palavra sincronização. Então nós vamos colocar aqui, ó, sincronismo. Ok? Também trata-se de um protocolo de recebimento, então eu vou colocar aqui, ó, recebimento. Beleza? Então, ele permite que a gente tenha acesso às mensagens diretamente no servidor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente lê as mensagens no nosso celular, automaticamente está marcado como lido não só no celular, mas lá no servidor. Se eu for acessar através de um outro computador qualquer, lá no webmail, eu vou ver que as mensagens que eu li no celular também estão lá, mas estão marcadas como lidas, porque eu li no celular e ficou registrado no servidor. Belezinha? Tranquilo? Então, voltando para cá, não esqueça, porta número 143 para o protocolo IMAP, beleza? Continuando, galera, olha só, nós temos aqui uma questão que envolve justamente esses protocolos, olha lá. O serviço de correio eletrônico, o e-mail, utiliza diversos protocolos, tais como SMTP, o POP3 e o IMAP. Quando se deseja enviar e ler e-mails diretamente no servidor, sem baixá-los para um computador local, devem ser utilizados respectivamente os seguintes protocolos. Vamos lá. Características. Quando se deseja o quê? Enviar e ler e-mails diretamente do servidor. Enviar, qual que é o protocolo relacionado? SMTP. Aí eu já procuro aqui, pode ser o A? Não. Pode ser o B? Não. Pode ser o D? Não. Então agora já ficou legal, ficamos com duas alternativas. Ler diretamente no servidor, se é diretamente no servidor, só pode ser o protocolo IMAP. E aí eu procuro a alternativa que vai trazer esses dois protocolos, que é a alternativa C. Beleza, galera? Então, saber o que cada protocolo está presente ali na internet é extremamente importante para questões como essas. Belezinha? E agora a gente vai falar do protocolo de transferência, o FTP. O FTP é um protocolo que permite que você transfira esses arquivos, essas pastas, enfim, esses elementos diretamente no servidor. É um protocolo autenticado, que a gente já falou, né? Ele funciona autenticado. E que utiliza TCP. O que é o TCP, professor? Na camada de transporte ele vai utilizar a transferência que garante a entrega, tá? Protocolo FTP é um protocolo que tem duas portas, porta de envio e porta de recebimento, né? Então 20 e 21, beleza? Porta 21 do TCP/IP é normalmente utilizado para POP3, FTP, HTTP ou SMTP. Então olha aí, ó, questão fácil para você matar. Se é porta 21, só pode ser FTP, 2021 FTP. POP3, 110, HTTP, 80 e SMTP, 25. Vamos colocar as portas aqui então? Porta de cada um, 110 FTP
2021, HTTP 80 e SMTP 25. Beleza? Tranquilo? Ótimo, turma. E aqui nós temos o DNS, um protocolo responsável por trazer ali, no caso, vamos dizer assim, a conversão de um endereço de IP para o nome de um domínio. Então, funciona assim. Quando a gente navega www.site.com, nós não sabemos o endereço de IP desse site, mas na internet tudo depende de endereço de IP. Então, quer dizer, é através de um endereço de IP que eu consigo localizar esse site propriamente dito que está armazenado em um determinado servidor lá na internet. Então, para isso existe o DNS. O DNS, ele faz o quê? Ele converte esse cara aqui para um endereço de IP, que pode ser, por exemplo, esse daqui, ó. Tá? Então, esse aqui é um endereço de IP fictício. Então, fica difícil lembrar o endereço de IP de todos os sites que eu navego. Então, neste caso, o DNS, que é um serviço de nome de domínio, ou servidor de nome de domínio, ou servidor, sistema de nome de domínios e por aí vai, né? Então, a denominação que pode ser dada para o DNS pode ser inúmeras, porém, a função dele é justamente essa: converter o nome para o endereço de IP. Beleza? Tranquilo? E agora, uma questão a respeito disso. Assinale o sistema de gerenciamento de nomes que traduz URLs em endereços de IP. Bom, se ele vai traduzir a URL, o que é uma URL? Não é um domínio? Como assim, professor? www.site.com. Se ele vai traduzir isso para o endereço de IP, qual que é, então, o sistema de gerenciamento utilizado? DNS. Beleza, galera? Deixo para vocês mais uma vez os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do assunto, basta me procurar. Belezinha? Reforce seus estudos, coloque em prática aí as anotações para que você possa associar os números em relação às portas para cada um dos protocolos. Beleza? Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!